Ah, tá certo. Valdete, você está apresentando. Pode começar, César. Bem, a gente vai iniciar nossa terceira roda de conversa. Primeiro, boa tarde a todos e a todas, né, que estão aqui participando. Estas rodas de conversa, elas são promovidas por uma proposta do Departamento de Matemática do IFBA, né, e planejada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática, que é o subgrupo de um grupo maior, o NEIM, também do IFBA, composto por as professoras Anete Cruz, Daniela Cunha, eu, Cecília Almeida, e a professora Asli Santana, né? Nós criamos as rodas para estar falando um pouco sobre inclusão. Né? E aí nós temos o prazer de dar continuidade nessa terceira roda com o tema de educação matemática e educação inclusiva na deficiência visual, né? A gente traz portadores de cegueira ou baixa visão, né? E com o objetivo de trazer à comunidade um bate-papo descontraído, né? No qual a gente vai estar conversando um pouco com especialistas e com a nossa aluna Bianca, né, com o objetivo de estar sempre trazendo recursos, recursos, metodologias que possam ajudar nós, professores e futuros professores, né, do curso de licenciatura, dos cursos de licenciatura, principalmente do IFBA, no campo modalidade presencial e EAD, né, a melhorar a aprendizagem desse público singular, né? Nesse bate-papo aqui conosco, nós temos o professor João Prazeres, que é pedagogo e é especialista em educação especial na área de deficiência visual e atua no Instituto de Cegos da Bahia como professor de Soroban. Nós temos a professora Valdete da Silva, né, que é especialista em atendimento educacional especializado e transcritora de Braille. Sejam muito bem-vindos. E nós temos nossa querida estudante do curso de Química, que é Bianca Vasconcelos de Oliveira. Então, nós vamos ter aqui a fala dos três. Já perguntei a Bianca se ela queria ser a primeira, ela não quer. Então, vamos começar com o professor João. Em seguida, pode ser você, Bianca, ou vai aguardar a Pode ser Valdete. sim, pode ser. Pronto, aí vai ser a Bianca e depois a Valdete. Né? E aí Ok. nós vamos dando continuidade assim. Então a gente espera que seja um final de tarde proveitoso para todos, né? Principalmente para aqueles que acompanham o trabalho dos profissionais e dos futuros professores de matemática, né? E além disso, alguns informes que nós damos, que em relação ao certificado, né? Vocês acompanham o chat que as professoras que estão aqui conosco, a professora Asli, a professora Nete e a professora Daniela, elas estão colocando alguns informes, né, que ficam disponíveis a partir das 18h30. Nós faremos questões ao final da fala dos três, né? E pedimos encarecidamente que aqueles que não estiverem palestrando, ou seja, que não seja a Bianca, o João ou a Valdete, que fechem seus microfones, né? Para não dar interrupções de ruído, né, em relação à nossa roda de conversa. Temos também os intérpretes, né, que vão estar nos apoiando nesta roda, que é a Luciana, o Humberto, a Geise e a Elaine, tá? Eles vão estar fazendo a interpretação aí, que é a Luciana Silva, Humberto, que é o sobrenome, eu não sei dizer ali, meu Deus, a Elaine e a Geisiane. Tudo bem? Então, uma boa tarde para vocês. Com a palavra, o professor João Prazeres. Tá? Fique à vontade, professor. Ok. Então, boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar a professora Cecília em nome de todos os demais professores, Bianca,
extensiva a todos os demais estudantes de graduação e, enfim, de curso técnico. Cumprimentar também os colegas professores, meu amigo Ademilson, lá de Jacobina, lembrando que Ademilson é deficiente visual também, né? E me parece que ele é estudante da UNEB, se não me falha a memória, depois ele pode confirmar. Bom, agora falar sobre um pouco do ensino da matemática para a pessoa cega. Os estudantes cegos, eles são muito resistentes à matemática, a grande maioria. Eu diria que um índice bastante importante, bastante considerável, eles resistem muito à matemática. Ou melhor, a área de exatas como um todo. Isso porque, no meu entendimento, ele não foi estimulado a trabalhar com as áreas de exatas, né? Nós temos o Soroban, que é um instrumento onde a gente efetua os cálculos matemáticos, porém, ele é um instrumento totalmente abstrato. Por isso que em 2006 foi publicado pelo Ministério da Educação o Manual de Soroban, onde ele traz a proposta do pré-Soroban. O pré-Soroban é importante que se comece a se trabalhar a questão da lógica da matemática em si, né, com a criança desde pequenininha, né, explorar noção de espaço, de lateralidade, essas questões todas básicas, para que ela, ao chegar no Soroban, já tenha esses domínios. E trabalhar com os diversos jogos, né? Até chegar ao material dourado, que eu acho importantíssimo trabalhar o material dourado, que ele traz a coisa muito no concreto. E todos os jogos que você pode trabalhar para estimular o raciocínio lógico, matemático da criança, pode todos serem adaptados para a criança cega. Coisas que até então não se dava tanta importância, mas de alguns anos para cá a gente vem pensando muito nisso e já está se estudando muito a questão do pré-Soroban, para quando o estudante chegar no Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, onde ele precisar usar cálculo matemático, ele não ter dificuldade e não ter tanta rejeição ao Soroban e nem ser um aluno que não tenha muito sucesso na área de exatas. Evidentemente que tem situações que precisam ser não adaptadas, mas descritas. O que for imagem, que não houver condição de adaptar, é preciso que se faça a descrição daquela imagem para que o aluno não perca nenhuma informação sobre o conteúdo estudado. Mas, assim, de forma bem geral, assim, é importante trabalhar o pré-Soroban, pode-se utilizar diversos recursos, todos os jogos, como falei, né? É importante, inclusive, que vocês possam estar até acessando esse material do Soroban através do site do MEC, o Soroban completo, que lá no um dos capítulos, parece que é o 4º capítulo, que se refere ao pré-Soroban. Infinidade de jogos com blocos lógicos, enfim, até você chegar no material dourado, que o material dourado, eu tenho assim sempre gosto de trabalhar com material dourado com os alunos que têm dificuldade de abstrair as informações através do Soroban, porque é um material que é muito concreto. Ele tem o conceito de unidade, de dezena, de centena, de unidade, de milhar, enfim. Isso vai lhe permitir ser um bom usuário do Soroban. E, na verdade, a matemática, porque muitas vezes o aluno ele não se estimula muito para aprender pela matemática, porque ele não foi estimulado, como falei no início. E pelo fato de nunca ter se pensado no pré-Soroban, e a rejeição do aluno ao Soroban é por conta disso, né? Porque por conta de ser, como falei, um instrumento abstrato, né? E isso vem, na verdade, fazendo com que os nossos alunos não sejam bons alunos em matemática. Nas demais disciplinas, a maioria tira de letra, mas em matemática, normalmente, a maioria, às vezes, fracassa. Então,
o pré-Soroban tem esse papel de estar, a gente começa agora já com essa turminha que está chegando aí, jovem, mais criança, adolescentes, está trabalhando mais no concreto até chegar no Soroban, porque essa introdução do Soroban na vida do aluno cego, ele tem que já ter noção do que seja unidade, dezena, seja centena, enfim, ele pode conhecer o aparelho Soroban, o formato dele, toda a sua composição, formado em duas partes, a parte inferior com 4 contas, a parte inferior com 5 contas, assim, uma conta em cada eixo, enfim, entender toda a sua estrutura do Soroban, mas se ele não tem a capacidade de abstração, ele não vai ser um bom aluno de matemática. E uma outra questão importante, né, que é assim, a adaptação de algumas situações de matemática, alguns gráficos, né? Você vai trabalhar uma determinada equação que possa ser que precise de um recurso gráfico. Hoje já temos impressoras, né, a Fusora, que você já não precisa mais estar colando cordão, colocando outros recursos no papel. Existe um papel específico onde você risca, desenha ali, coloca na impressora e ela já faz toda a impressão do desenho, né, sem precisar desses recursos que a gente às vezes vem utilizando ainda. É um equipamento caro, mas que é muito importante, é ultramoderno ele, a Fusora, uma máquina muito boa, e não só para matemática, mas para física, para as demais áreas de exatas, que tenham gráficos, que tenham desenhos, que tenham figuras, todas essas disciplinas pode se utilizar da Fusora para que facilite a vida do aluno cego. E a rejeição pela matemática é normal, né? Eu tiro isso por mim. Eu, na verdade, não fui um estudante que gostei de matemática. Não sou matemático, sou pedagogo de formação. Mas, ao longo desses anos, né, ensinei Soroban no início quando entrei logo no Estado, trabalhei com Soroban em Braille, depois, quando saí do Instituto de Cegos, fui para a gestão, voltando para o Instituto de Cegos, eu preferi ficar com Soroban, até porque estava com carência de professor, e, assim como disse, não sou matemático, mas tenho estudado muito justamente esse manual do MEC. Agora, é importante uma coisa. Parece que o professor saiu da reunião. Aconteceu um probleminha com o professor João. Ele saiu rapidamente aqui. Ele, né, houve não sei se ele desconectou, se caiu a conexão. Sil, vai esperar um pouquinho para ver se ele entra? Vamos aguardar um minuto para ver se ele retorna, que ele estava fazendo uma fala, né? Você aprendeu com Soroban também, Bianca? Aprendi. Achou fácil manusear o Soroban? De início foi complicado, até eu realmente ter o domínio de como lidar com o Soroban, até eu aprender direitinho, foi bem difícil. Mas depois de um tempo,
acabou ficando mais fácil depois da prática de algumas aulas que eu tomei pelo passou a ser mais fácil. Legal, o Osnildo está mostrando o Soroban ali dele. E você iniciou com o Soroban quando? Em que tempo escolar? Desde o início? Na verdade, no início eu mexi com o material dourado, que o professor João falou aí anteriormente. Trabalhei um pouco com o ábaco e na terceira série, com 9 anos, eu comecei a aprender a manusear o soroban, que foi quando as contas de multiplicação e de divisão passaram a ser introduzidas. Porque subtração e adição é mais fácil fazer de cabeça. Mas quando começou multiplicação, divisão, com dois números, passou a ser mais difícil, aí eu precisei do auxílio do soroban. Parece que é uma boa ferramenta, né? Para a gente aprender. Já que desenvolve essa parte do raciocínio de você estar construindo os cálculos, né, através deste equipamento. Gente, eu estou aqui dando tempo para o professor João voltar, improvisando, né? Se quiser alternar a fala, eu posso também estar entrando para a gente já conversar. Pronto, Valdete. Sim, se quiser também eu dou continuidade. Tudo bem. Quer dar continuidade, Bianca? Tanto faz, Valdete. Então, eu posso. Você pode falar e depois eu falo, e quando o João voltar, ele dá continuidade à fala dele. Pode ser? Pronto. Combinado. Vou começar então. Dá sua continuidade. Pode falar, Bianca. Pronto. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Bianca Vasconcelos de Oliveira. Eu sou estudante do IFBA, acabei de concluir o terceiro ano do ensino integrado em Química, agora em abril. Eu tenho glaucoma congênito, né? Sou baixa visão. E desde pequena eu tive essa introdução com a matemática, esse estímulo, vamos dizer assim. Eu aprendi o braille com 5 anos e logo após eu já entrei em contato com o material dourado, como eu havia falado antes, pelo Instituto de Cegos. Então foi o meu primeiro contato. Foi onde eu aprendi o que era unidade, dezena, centena. Foi com material dourado. Posteriormente, eu passei a lidar com ábaco, que também é como se fosse um preparo para aprender a mexer no soroban, que o ábaco em que eu tive contato lembrava bastante um soroban. E posteriormente, eu comecei a mexer no soroban, como eu havia falado, por conta da dificuldade das contas se intensificarem. Então, eu não conseguia mais desenvolver bem a matemática em sala de aula, eu precisei desse auxílio. Porém, hoje, eu já não utilizo mais o soroban no meu dia a dia escolar, porque as contas são ainda mais complexas. Então, eu não consigo mais ter aquele auxílio que antes eu julgava necessário hoje em dia. Para mim, hoje é muito mais fácil eu tentar resolver, simplificar ao máximo para fazer de cabeça do que pegar o soroban. Sem falar que tem assuntos que não dá para resolver no soroban. Matriz não dá para resolver junto com o soroban. Logaritmo e outros assuntos não dão para resolver com o soroban. É importante deixar claro que o soroban não é uma calculadora que vai dar todas as respostas para a gente. Ele é uma ferramenta que vai estar nos auxiliando, né, nas provas, nas atividades, mas vai ser sempre a nossa cabeça que vai estar pensando. Ele é mais para ajudar a gente a demonstrar as contas para que a gente não se perca fazendo elas. E um ponto assim que eu acho mais complicado para a pessoa com deficiência em relação à matemática é quando a gente trata de plano cartesiano, além dos gráficos, né? Gráfico, apesar de hoje eu já conhecer pessoas que têm aparelhos específicos
para mexer melhor nesses gráficos, entender. Não sei muito bem como funcionam, mas eu acredito que eles montem o desenho nesses aparelhinhos. O gráfico é algo que eu não consigo fazer nas questões do IFBA, assim, de prova, lista, todas de gráfico têm que ser adaptadas, que senão eu não consigo responder. E plano cartesiano é da mesma forma, não tem uma ferramenta, pelo menos eu não conheço, hoje em dia, de que facilite esse aprendizado nosso do plano cartesiano. Então, eu acho que são os dois assuntos assim mais inacessíveis, pelo menos dos que eu já vi até o momento da minha escolaridade, para a pessoa com deficiência. É isso. Olá, o professor João retornou, Bianca. Ô, gente, perdão, eu caí de repente, a internet foi embora. Mas eu estou usando meus dados móveis agora, tá dando para ouvir? Sim, professor. Uhum. A gente estava dando uma alternada pela conversa para a gente, né, continuar batendo o papo. Ela estava colocando as percepções dela em relação ao Soroban, à aprendizagem. Eu vi o finalzinho da de Bianca. Tudo bom, né, Bianca? Tudo bem, senhor? Tudo em paz. Na verdade, assim, o Soroban, ele, como eu falei, nós temos o pré-Soroban, né, para estimular o aluno a desenvolver o seu raciocínio lógico matemático, né, que ele tenha a capacidade de futuramente até abrir mão do Soroban, porque a partir do 6º ano, do 7º ano, o aluno já não tem mais necessidade de utilizar o Soroban, porque são cálculos pequenos e cálculos que não vão precisar, né, do Soroban realmente. Tanto é que no ensino médio quase ninguém ou ninguém utiliza o Soroban. Até o 9º ano é até possível que muitos utilizem ainda. Mas, como disse, a questão do Soroban, porque muita gente perde o estímulo pela matemática, pelo Soroban, porque ele é abstrato e a forma como ele é ensinado, ele vinha sendo ensinado, vinha bloqueando realmente esse desejo do aluno a se interessar, né, pelos cálculos e fazer cálculo mental. Você não vai fazer um determinado cálculo mental, você não consegue fazer. Então, você perde a questão numa prova, na avaliação, no conteúdo. E muitas vezes, esses alunos, a maioria dos alunos cegos do ensino médio e fundamental, é bem assim, um índice bastante considerável irem para a final, para a recuperação em matemática, por conta dessa dificuldade que não foi trabalhada lá no início, né, nas séries iniciais. Porque se ele tiver um bom conceito de cálculos, uma boa abstração, utilizou o Soroban de forma correta, no tempo certo, com certeza ele vai ser bem sucedido a partir do ensino médio e daí por diante. A dificuldade realmente que eu falei dessa aceitação por conta até do próprio profissional, né, que trabalha com esse aluno e que muitas vezes não tem o conhecimento do conteúdo, também da matemática, né? Por exemplo, eu vi Bianca falar aí em plano cartesiano e etc e tal. Eu não sei trabalhar, porque no Soroban a gente não utiliza. A gente só vai das operações fundamentais, adição, subtração, divisão. Trabalhamos o MBC, MDC, fatoração, proporção, né, e até aí. Né? A partir daí o aluno já tem o domínio, o raciocínio lógico, matemático suficiente para resolver ainda mais questões que venham a aparecer em termos de cálculos, que ele pode utilizar o Soroban ou não. Agora, tem determinado cálculos em algumas situações que é bom que ele esteja com o Soroban na mão, né? Porque de repente pode ter um cálculo que não consiga fazer mentalmente e ele utilizar o Soroban, né? A mesma coisa, como eu falei, na área de física, né? Física, por exemplo, tem que fazer cálculos e às vezes o Soroban é importante que ele utilize o Soroban, né?
Então, assim, o Soroban deve ser um companheiro do estudante cego, né? Mesmo que ele não utilize com frequência, mas que seja um companheiro, que esteja sempre na sua mochila, para que em qualquer momento ele pode ser, né, precisar utilizá-lo e você de repente não ter, deixar de fazer uma questão, uma avaliação ou qual for a situação, por conta de não ter um Soroban na mão. E hoje a gente percebe que os estudantes eles têm uma rejeição muito grande ao Soroban. Muitos vão para a aula de Soroban sem o Soroban, né? O interesse é tanto porque não foram estimulados a isso, né? Mas volto a dizer, hoje com o pré-Soroban é que é importante que a gente trabalhe bastante o pré-Soroban. Até porque hoje nós temos um número de estudantes que tem outros comprometimentos, né? A múltipla deficiência, e esses aí precisam ser trabalhados de forma bem planejada, bem organizada, que eu diria até que é um currículo funcional que precisa se fazer para esses alunos, porque o que tem aluno com deficiência visual associado a outra deficiência é um número bastante significativo hoje, né? Na minha época de estudante, essas pessoas ficavam em casa, mas hoje, com o direito de todos estarem na escola, todos terem direitos iguais, graças a Deus, né? Essas pessoas estão ocupando seus espaços e cada um aprende no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, e a gente tem que considerar o tempo e o jeito e a forma de cada um aprender. E assim, quanto mais ele ficar no pré-Soroban, naquele material dourado, coisa mais concreta, até chegar no Soroban, que é 100% abstrato, para ele vai ser melhor. Bianca pode fazer intervenção também aí, quem quiser fazer uma colocação pode estar interrompendo sem nenhum problema, tá? Mas assim, em linhas gerais, na verdade, o ensino do Soroban é isso, né? Como falei, antigamente a gente começava a pegar ter aula de Soroban a partir da primeira série, que hoje é o segundo ano, não é isso? Já efetuando as operações fundamentais, o que nos dava, na verdade, um desestímulo total pelo uso do Soroban, porque era muito abstrato e a gente não tinha nenhum contato com nenhum material concreto antes do Soroban. E isso gerou realmente um desestímulo muito grande aos alunos, né? Todos nós que passamos já por algumas décadas atrás e que vencemos porque a gente se dedicou mesmo, mas muita gente desistia até, né, da escola por conta da dificuldade na matemática. Eu conheço vários casos de colegas que deixaram de estudar porque não entendiam a matemática, porque a coisa era muito abstrata de fato. Mas hoje, com os recursos, né, da própria informática, hoje já estimula, né, tem jogos importantes, né, através do DOSVox, tem muitos jogos que as crianças podem estar trabalhando esses jogos também, tudo pelo computador. Isso já facilita também o conceito, né, de números, de quantidade, enfim. Isso facilita com que ele chegue no Soroban já com essa base já construída, né? Essa aquisição de números, de quantidade, enfim, conceito numérico, números. Isso é importante para iniciar o Soroban. Pois é, mas Bianca, se você quiser se colocar e Ademilson também, vocês podem se colocar, tá? É bom que a No gente meu faça caso, oi. Certo, pode falar, Bianca. No meu caso, eu só discordo de um ponto. diga. O senhor falou do estímulo da matemática começar desde o início e a partir daí o senhor acredita que a gente se daria melhor Sim, com a disciplina. No meu caso, como eu falei, eu não sei se o senhor escutou, eu sempre tive o contato, né, desde pequenininha, com material dourado, com ábaco e com soroban. E para mim, o que me levou em um maior conflito com a disciplina,
apesar dela ser difícil para todo mundo, eu sempre estudei em escola regular. Então, os meus professores, eles não tinham aquela preocupação em falar as coisas que estavam no quadro. Então, acontecia de algum assunto, eu estava entendendo, estava com raciocínio bom, entendendo o conteúdo bem, ele falava alguma coisa apontando, e a partir daí eu acabava perdendo todo o meu raciocínio. Então, eu acho que se a gente tivesse essa melhor atenção junto com esse preparo desde pequenos, a pessoa cega teria uma afinidade maior com a matemática e teria apenas a dificuldade só de entender a disciplina, não tendo a dificuldade de entender a disciplina e entender aquilo que o professor fica apontando, o desenho que está no quadro, mas o professor não descreve bem. Você traz uma questão muito importante. Eu também, isso ainda acontece até hoje. Às vezes o professor está no quadro, né, e ele coloca lá um conjunto, lá uma expressão. Ao invés de ele descrever a expressão, ele vai dizer isso aqui mais esse daqui, se você calcular esse aqui mais x, esse aqui mais y, você sabe. Você não sabe o que é que ele está dizendo. Tem que descrever, né? Ele tem que descrever para você o que é que tem lá no quadro, né? Mas isso é justamente o papel importante do professor do atendimento educacional especializado fazer junto a esse profissional, aos professores, que é saber que ele tem um aluno cego na sala e que precisa descrever tudo que está no quadro. Eu sofri muito também com isso, né? Eu tinha professor de matemática na minha época, que era mais difícil ainda do que é hoje. Hoje já se tem uma certa mais recursos, né, mais profissionais que estão atuando na área. Os profissionais assim já se preocupam mais em estudar, mas eu sofria muito com isso. Às vezes eu chegava, sentava lá no meio da sala, no fundo da sala, e os colegas é que me ditavam para mim tudo que estava acontecendo no quadro, porque às vezes o professor, ainda mais o professor de matemática, que na minha época era o bicho-papão da escola. Por matemática, essa é a matéria mais difícil, né? Considerada mais difícil, né? Matemática, química, física. Então, esses professores, os alunos sempre tinham um tratamento diferenciado por conta de serem disciplinas que exigiam mais do raciocínio da pessoa, né? Concentração, né? E quando o professor aponta lá com o instrumento que ele está usando para escrever no quadro, né? Isso mais isso é igual aquilo, aí para a gente que não enxerga realmente fica totalmente impraticável. Isso realmente... Agora você, na verdade, assim, é diferenciada por conta que você é filha de pais, né, deficientes, e você já teve contato com o Braille, com o Soroban, com esses recursos, né, desde pequenininha, né? Sua mãe muito inteligente, muito estudiosa, e, enfim, acho que você ficou no lucro por conta disso, viu, Bianca? É verdade. Vamos passar a fala agora para a Valdete. Por favor, Valdete. Olá, boa tarde. Eu sou Valdete, sou professora de atendimento educacional especializado e transcritora de Braille, né, que eu atuo no IFA, um convênio com o SESBA, né, eu e a professora Edinalva Guedes, que acho que está aí nos assistindo. Nós somos os profissionais que trabalhamos como transcritora de Braille do IFA. Eu tenho um sinal para surdos, que é a mão em libras, a mão configurada em D, o dedo levemente, o indicador levemente curvado, toca na boca, no canto direito da boca, fazendo um ligeiro movimento para frente e para trás. Esse é o meu sinal em libras. E primeiro eu quero agradecer também a participação, o convite, né, pela professora Anete, essa equipe que está convidando esse debate para as rodas de conversa, muito pertinente, muito importante para favorecer o desenvolvimento desses alunos que estão nas escolas e precisando muito dessa informação. Então, para começar, eu queria trazer algumas reflexões, sugestões do ensino de matemática, que é a proposta aqui da nossa roda de conversa, é o ensino de matemática para pessoas cegas e cegas. Então, assim, quando o professor chega na sala
que percebe que tem um aluno cego ou cego com baixa visão, o primeiro passo que ele deve ser feito é fazer conhecer, chegar perto desse aluno, apresentar para os colegas, fazer com que esse aluno se sinta parte do grupo, né, se sinta acolhido. Primeiro porque o aluno ele vai reconhecer, identificar o professor, os colegas pela voz, né, pelo conhecimento da voz. Então, esse acolhimento é o primeiro acesso, a primeira acessibilidade, é que o aluno ele se sinta realmente parte daquele grupo. Então, ele se sente acolhido, ele vai se sentir mais seguro para estar no desenvolvimento da aprendizagem, favorecendo esse desenvolvimento da aprendizagem. E tendo esse acolhimento, o professor precisa, de matemática ou de qualquer outra disciplina, ele precisa conhecer um pouco da história desse aluno, né, desse aprendiz. Quem é? Como é esse aluno? Como foi que ele ficou cego? Ou ele é baixa visão? Ou ele adquiriu a cegueira congênita? Né? Se ele domina o sistema Braille, ou se é um aluno que ainda não domina o sistema Braille, se ele domina algum software, faz uso de alguns softwares, né, de tela. Então, precisa conhecer mais esse aprendiz para planejar ações que sejam favoráveis ao desenvolvimento desse aluno. Então, essa é fundamental, essa primeira acessibilidade que é atitudinal, é fazer esse acolhimento. O aluno precisa sentir acolhido, precisa sentir seguro, né, confiar no professor, no que será ensinado. Então, ele precisa fazer parte desse grupo. Então, esse primeiro momento é o do acolhimento, né, da acessibilidade atitudinal. E está procurando informações um pouco a respeito desse aluno, né, da história dele. A partir do momento que o professor tem esse conhecimento, ele vai ter mais acesso, vai facilitar, né, o processo de pesquisa, de busca de informações, para estar desenvolvendo ações favoráveis ao desenvolvimento daquele aluno. No Instituto de Cegos, ou não, no Instituto de Cegos, no IFBA, né, a coordenação tem a prática de todo início de ano, está fazendo a reunião com os professores para estar informando sobre esses alunos que estão iniciando a frequentar aquela instituição. E esse é o momento de troca de informações, né, com o professor, de estar passando as informações necessárias para que o aluno ele tenha mais segurança para estar naquele ambiente. E o professor conheça um pouco da história desse aprendiz para estar procurando estratégias de trabalho. Por que eu tenho que conhecer mais esse aluno? Porque, às vezes, tem aluno que ele é só cego, não tem um comprometimento intelectual, não tem uma outra deficiência associada. E tem muitos alunos que, além de cego, eles trazem um outro comprometimento. E isso prejudica. Tem que se criar estratégias diferentes para se trabalhar com alunos que têm a cegueira congênita, aluno que tem baixa visão, ou aluno que tem associado um outro comprometimento. Tem que ter essa busca, né, de conhecimento a respeito desse aprendiz, para estar justamente planejando as ações. Então, o professor, ele conhecendo um pouco mais desse aluno, e esse conhecimento ele pode se dar perguntando ao aluno, chegando mais perto do aluno, né, conversando com ele, conversando com os familiares, conversando com a coordenação, para conhecer um pouco mais. E, a partir daí, fazer um diagnóstico inicial, né? Uma avaliação para ver em que o aluno já traz de conhecimento matemático, o que ele já sabe, o que ele já domina, quais são as habilidades, conceitos matemáticos que ele já domina, para, a partir daí, fazer o seu planejamento. Tem alunos, como a Bianca fala, e ela já, desde cedo, ela já foi estimulada à autonomia, à independência, né? Ela já teve esse acesso mais fácil. Mas tem outros que, infelizmente, eles têm uma participação social restrita, que não favorece essa atividade de estar trabalhando com esses recursos. Então, faz uma grande diferença o aluno que teve uma estimulação desde muito cedo para aquele aluno que teve muita dificuldade, né, que teve muita rejeição, né, que não foi estimulado a desenvolver as habilidades necessárias muito cedo, como os sentidos remanescentes, né, o olfato, o tato, né, que faz uma grande diferença de quando essa criança
ele tem acesso a essas informações mais cedo, né? Vai favorecer muito mais o aprendizado desse aluno. Então, quando há esse acolhimento inicial, quando o professor conhece um pouco da história desse aluno, quando o professor identifica as habilidades que esse aluno já traz, a partir daí ele dá continuação ao processo, né? Então, precisa se fazer parceria com outros profissionais que atendem esse aluno, porque normalmente quando ele chega na escola, ele frequenta ou Instituto de Cegos, ou CAP, ou faz o atendimento educacional especializado. Então, é preciso que o professor saiba com que parceiros ele pode contar para ajudar no desenvolvimento desse aluno. Então, um dos parceiros, se o aluno domina o sistema de leitura e escrita em Braille, é o transcritor de Braille. Se ele não tem na instituição, ele tem que procurar no Instituto de Cegos, no CAP, onde é que esse material pode ser adaptado para esse aluno. Então, a função do transcritor de Braille é adaptar o material que o professor vai trabalhar em sala de aula para que o aluno tenha acesso a esse conteúdo de forma mais integral, né? Não ficar naquela coisa de professor escrevendo no quadro, o aluno não tem acesso. Então, o material adaptado, transcrito no sistema de leitura e escrita Braille, ele vai ter esse conteúdo que o outro aluno está tendo acesso. E se o aluno não tem esse acesso ao sistema Braille, ele vai ter outras formas, né, de adaptar esse material para que esse aluno tenha acesso ao conteúdo junto com os demais alunos. Então, esse profissional transcritor de Braille, ele vai adaptar esse material, os textos, as listas, livros, o que for necessário para que o aluno tenha acesso aos mesmos recursos que os demais alunos trabalhar em sala de aula. E esse material ele precisa fazer parceria com o professor, porque precisa ser encaminhado em tempo hábil, para que o aluno tenha o material em tempo real, no tempo que os demais alunos estão trabalhando. Porque, às vezes, ele vai disponibilizar o material já o aluno vai receber o material com muita defasagem. Não vai ser útil aquela transcrição. Da mesma forma que o aluno, ele pode, se ele já domina o sistema Braille, ele vai responder ou fazer as atividades em Braille, e o transcritor ele vai transcrever para tinta, para que o professor tenha acesso à produção do aluno, para estar avaliando e vendo o acompanhamento desse aluno. Então, é muito importante que o professor faça essa avaliação inicial para saber quais são os recursos que esse aluno utiliza para estar adaptando. Isso, quando eu falo, já estou falando de um nível mais avançado, né, que o aluno já está dominando o sistema Braille. Mas nas séries iniciais, no início, esse material também precisa ser adaptado. Então, ele precisa fazer essa parceria com outros profissionais que fazem o atendimento para esse aluno, né? Então, além do transcritor de Braille, como eu falei, no IFA temos no Salvador, né? Temos eu e a professora Edinalva Guedes, que somos as profissionais contratadas pelo CESA, Centro de Estudos da Bahia, que faz parceria com o IFA e produz esse material, né? A gente vai transcrever e também fazer adaptação na máquina fusora, que é uma impressora térmica, um papel especial, que vai produzir os gráficos, né? Gráficos, mapas, imagens que vai facilitar o entendimento da matemática. Como Bianca falou, que às vezes o professor fica escrevendo na lousa, né, e apontando. Então, se o aluno tiver com esse material impresso, alto relevo, vai facilitar a compreensão e vai ajudar que ele acompanhe, né, esse conteúdo numa melhor compreensão. Um outro profissional que é muito importante, que na fala de Bianca dá para perceber, que é o audiodescritor, né? Esse profissional ele vai ajudar, o audiodescrição é um serviço destinado à pessoa com deficiência que vai trazer a descrição das imagens, dos acontecimentos, né, das ações, que vai ajudar uma melhor compreensão na sua totalidade do conteúdo. Então, quando não há essa descrição há um compreendimento na sua totalidade. Então, esse audiodescritor é um profissional que vai ajudar, vai favorecer muito a entender o conteúdo na sua totalidade. Nós sabemos que é
sonho de consumo, né? Ter um audiodescritor na sala de aula onde tem um aluno cego. Mas o professor pode fazer parceria com o profissional do atendimento educacional especializado, que pode estar ajudando nessas informações, pelo menos na orientação básica, né? De como o professor pode estar descrevendo aquela situação. Se vai apresentar uma imagem, ele tem que ter uma técnica, né, de estar descrevendo, para descrever primeiro o gênero, que tipo de imagem está sendo apresentada, a localização, onde passa aquela imagem, os personagens e a ação. Pelo menos o básico, que o professor possa, e os colegas também criem esse hábito de estar descrevendo aquela situação que está se passando em sala de aula, para que a pessoa cega consiga acompanhar, tenha uma melhor compreensão da situação que está se passando. Então, esses profissionais são parceiros do professor. Deve fazer essa parceria. Nem sempre a gente encontra nas instituições, mas você tem que estar buscando onde encontrar, no CAP, no Instituto de Cegos, em alguma instituição, e aquele aluno cego, ele complemente, né, as suas atividades. O professor de EE, muitas vezes se confunde também, né? Porque o professor de atendimento educacional especializado, às vezes o professor pode achar que aquele aluno ele vai para o atendimento para ter um reforço escolar. Mas não tem, na verdade, o reforço escolar. O professor do atendimento educacional especializado, ele não vai ensinar conteúdos de matemática, mas ele vai auxiliar nas atividades de autonomia e independência, para ele estar conseguindo atingir essa questão da autonomia e a independência, como atividades da vida diária, como o uso da bengala, que requer toda uma técnica de uso, né, como a letra, a escrita, a assinatura. Então, são atividades específicas, habilidades específicas, que o aluno não vai estar aprendendo na sala com o professor, mas ele pode estar tendo o apoio do professor de atendimento educacional especializado, que vai complementar a formação desse aluno. Então, o professor de atendimento, ele não é um reforço escolar e também não substitui o ensino da sala de aula, mas ele complementa essa formação. E essa parceria é muito importante, que o professor ele consiga fazer essa parceria com o transcritor, com um audiodescritor, que não necessariamente não tem na instituição. Nós sabemos que é muito difícil contar com esses profissionais nas instituições. Seria maravilhoso, né? Mas nem sempre nós sabemos as dificuldades que é. Mas o professor, ele precisa procurar informações, precisa procurar essas parcerias que tem disponível no CAP, no Instituto de Cegos, procurar saber com a coordenação, né, que pode estar favorecendo o desenvolvimento desse aluno. E aí vem, se o professor ele já faz o acolhimento, né, que já é muito favorável, acolher esse aluno para ele se sentir seguro, ele conhece um pouco da história, né, do aluno, conhece, ele avalia para saber o que esse aluno já sabe. Essa avaliação ela pode ser feita de forma oral, observando, com recursos, né, adaptados. Ele pode fazer com recursos concretos, ele pode perceber que habilidades na área de matemática que esse aluno já traz, ele já conhece. Então, aí, quando o professor tem todas essas informações, ele passa a buscar recursos. Como eu vou ensinar a matemática para aquele aluno dar continuidade no seu processo de aprendizagem? Aí é que vem os recursos. Se esse aluno ele já domina o sistema Braille, aí fica um pouco mais fácil, que ele vai pegar o material que ele vai utilizar com os demais alunos, vai levar com antecedência para a transcrição desse material no sistema Braille. Esse aluno ele precisa dominar. É muito importante que o aluno ele domine a simbologia Braille, a simbologia matemática em Braille. Isso vai ser muito fantástico. Então, é aquele caso. Quando o aluno ele recebe esse estímulo, como é o caso de Bianca, né? Recebeu esse estímulo desde pequeno, desde muito cedo. Então, ela já domina o sistema Braille. Ela dominando esse sistema, fica mais fácil o professor enviar esse material para adaptação e retorna para a aluna escrita em Braille, que ela vai responder essas atividades no Braille e as atividades serão transcritas em tinta para que o professor tenha acesso para a correção.
Então, esse é um recurso que é muito importante, mas que nem todo aluno, nós sabemos que nem todos os alunos que não foram estimulados desde cedo, ou então que tem uma baixa visão, e a baixa visão, ela oscila muito. Às vezes, hoje, ele enxerga uma fonte, amanhã essa fonte já não serve mais. Então, se essa baixa visão ela é muito severa, ela vai comprometer, ela vai ter que fazer uso dos recursos de pessoa cega, né? Então, às vezes, esse aluno com baixa visão severa, ele não dá conta de enxergar de um recurso óptico é mais funcional. Então, recurso óptico que eu falo são os binóculos, né, óculos, lupas. Aí esses recursos, às vezes, eles não funcionam mais para baixa visão quando é severa. Então, ele precisa utilizar os recursos que são utilizados para a pessoa cega. E quando não se domina o braille, ele precisa saber se ele domina algum recurso de pintor de tela, né, algum outro recurso que ele vai usar para aprendizar. E aí tem que fazer uso mesmo de recursos concretos. Como o professor João aí falou, tem vários recursos concretos que podem ser utilizados, como o Soroban, né, que é um recurso que ajuda nas operações matemáticas, ajuda nos cálculos, nas operações matemáticas. Mas tem outro recurso também, que é mais concreto, que facilita, tem N possibilidades de você trabalhar a matemática, desde as operações mais simples até as mais complexas, né, o plano. O plano eu tive a oportunidade de conhecer com a professora Elisângela, que está aí nos assistindo. Ela me apresentou o multiplano, que eu trabalhava numa sala de recursos, com várias pessoas com deficiências. E nós utilizamos, e foi assim fantástico, porque ele traz possibilidades, N possibilidades de trabalhar a matemática. Além de trazer a possibilidade de trabalhar uma matemática analisada, não é uma matemática fragmentada, né, trabalhando tópicos separados. Ele vai fazer com que o aluno ele analise a matemática e tenha a possibilidade de dar continuidade ao conteúdo e não trabalhar por parcela, né, trabalha a matemática sequenciada, a matemática com lógica, realmente. Mas tem esse recurso que é o multiplano. Elisângela me apresentou e eu trabalhei com meus alunos lá na sala de recursos, não só com pessoas com deficiência visual, mas como ele foi pensado para trabalhar justamente com pessoas com deficiência visual, ele é um recurso maravilhoso. O multiplano e o geoplano, né? São recursos que ele tem, é uma ferramenta que oferece o tato, né? Trabalha muito com o tato. Além dela ser visual, ela trabalha muito com o tato. E são recursos concretos, possibilidades concretas de atividade. Então, esse é um recurso muito rico, né, que muitas pessoas ainda não trabalham com ele, mas eu já experimentei com vários alunos, não só com alunos com deficiência visual, mas com deficiência intelectual, com autismo. É um recurso que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, muito bom recurso. Então, além do sistema Braille, o multiplano, o Soroban, recursos mesmo adaptados concretos, são muito favoráveis para se trabalhar com pessoa, trabalhar matemática com pessoa com deficiência visual. Outra coisa que são os desenvolvimentos mentais, as situações, problemas da vida cotidiana, como Bianca falou, ela resolve muitas situações através do cálculo mental. Então, pode ser usado também um leitor, a pessoa, quando não tem o domínio do sistema Braille, uma pessoa pode ler a situação, o problema, o aluno cego ele vai narrar, ou pode falar o conhecimento dele, a compreensão daquela situação, e outra pessoa pode registrar, e o professor está avaliando o nível de conhecimento desse aluno. Então, várias situações que você pode estar, vários recursos concretos que a gente pode estar desenvolvendo com o trabalho. Bianca fala também aí na questão do complexo, né? Entender complexo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eles vêm desenvolvendo muitos programas que são capazes de fazer a leitura de textos matemáticos, como também a escrita de textos matemáticos mais complexos, principalmente nas universidades
né, eles estão começando a fazer uso desses recursos, mas, infelizmente, tem muitos leitores de tela que não lê o texto matemático e nem escrevem. Então, o que nós temos acesso ainda dificulta muito essa questão do leitor de tela para textos matemáticos. Então, o que mais favorece mesmo ainda é o sistema Braille, né? A tecnologia vem desenvolvendo muitos programas, jogos, o DOSBox mesmo para séries iniciais. O DOSBox tem jogos bem interessantes para iniciar a matemática para a criança, né? no início da sua formação. Então, tem esses recursos, né, tecnológicos que favorecem muito, mas ainda deixa muito a desejar na questão da tecnologia, até mesmo por conta do domínio, da falta de domínio desses recursos pelo professor. Quando o professor não consegue dominar, fica difícil para ele passar para o aluno. Então, essa disseminação desse tecnológico, ele não usa à distância. Já tem muitos sites, muitas informações para se trabalhar com matemática, com pessoa com deficiência individual, e sites que vai ajudar na formação, né, desse professor para que esteja auxiliando melhor o aluno com deficiência. Então, tem esses recursos e outra coisa que a gente pode estar colocando são as barreiras, né? As barreiras que traz muita barreira para se trabalhar o aluno com deficiência é justamente talvez a falta de planejamento das ações, né? O professor precisa planejar com bastante antecedência, sabendo que tem um aluno com deficiência, ou com cego, né? Um aluno cego na sala de aula ou qualquer outra deficiência. O professor precisa planejar suas ações com muita antecedência, porque ele vai passar para a coordenação, ou passar para a sala de recursos, ou passar para os parceiros mesmo, né? Todos os parceiros que possam estar ajudando, né, na construção do conhecimento desse aluno. Então, se o professor planeja suas ações com antecedência, faz a parceria com os profissionais que o auxiliam, né, que é o transcritor, o audiodescritor, se tiver acesso, passa para a coordenação, passa para o professor de atendimento, e forma essa parceria para ver de que forma, que estratégias podemos estar auxiliando nesse aluno, para esse aluno desenvolver melhor suas habilidades. Então, essas estratégias são justamente o que eu citei. Essas estratégias são o planejamento das ações, a parceria com outros profissionais que vai colaborar com o desenvolvimento da aprendizagem desse aluno e a disponibilização desse material a ser adaptado em tempo hábil. Porque se o professor ele vai dar uma aula amanhã, ele disponibiliza o material hoje, não dá tempo para fazer essa transição, visto que o material ele demanda tempo, né? Muito tempo que se tem para se adaptar a um texto. Por exemplo, se tem um texto, uma página em tinta para ser adaptada em Braille, nós vamos transformar em 2, 3 páginas em Braille. Então, requer um pouco de tempo, ainda mais quando se trata da simbologia matemática, que ele vai requerer um pouco mais de atenção. Existem muitas imagens que tem que ser feita na fusora, né, na máquina fusora, que vai botar aqueles recursos em relevo para que o aluno possa ter acesso. Então, é muito importante que se informe, que as instituições informem que tem um aluno com cegueira, com baixa visão, no censo escolar, para que, informando esse aluno no censo, a instituição, o aluno vai ter direitos a receber alguns recursos, né? Vai receber a máquina FERX, que é a máquina para escrever em Braille, né? Vai receber Soroban, vai receber outros, computador, e o aluno precisa desse recurso para estar desenvolvendo suas atividades. Mesmo pequenininho. Eu tenho um aluno que está na creche, ele foi informado e ele já recebeu a máquina PERT, já recebeu Soroban, já recebeu Bengala, já recebeu vários recursos que vai auxiliar na aprendizagem. Então, essa parceria entre profissionais que complementam, não substituem a aprendizagem de conteúdo de matemática, mas são profissionais que vão ajudar, vão auxiliar no desenvolvimento desse aluno. Então, o que eu vejo, que eu trago aqui para a gente
fazer essa reflexão, essa trajetória que deve ser feita. Primeiro, o acolhimento, né? O acolhimento fundamental, ele se sentir parte, se sentir seguro, ele se sentir acolhido. E depois, conhecer um pouco da história desse aluno, conhecendo o que é que esse aluno, quais são os conceitos sistemáticos que esse aluno já traz. A partir daí, você dá continuidade. Fazer a parceria com os demais profissionais. Então, e pesquisar. A gente não pode parar de buscar conhecimento, né, ajudando o nosso aluno. A gente vai buscar constantemente essas informações que vai auxiliar na atividade desse aluno. E tudo se torna mais leve, né? Assim, não é difícil, não é uma coisa difícil. Você receber um aluno com cegueira na sala de aula, quando o professor chega, que nunca trabalhou com um aluno cego, primeiro, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar com o aluno? Mas não é difícil, é a coisa mais prazerosa que a gente tem, trabalhar com uma pessoa que aprende junto. E nada melhor do que você aprender com o aluno. Perguntar, se aproximar dele. Eu mesmo tenho aprendido, ela me ensinou muito, está me ensinando muito, né, nesse trabalho. E os meus alunos que eu não faço atendimento educacional especializado, a gente aprende junto. E a parceria com a família. Tem que estar perguntando sempre à família, tem que estar levando informações, trocando informações, dando uma resposta para a família do que o aluno já está desenvolvendo, o que o aluno já sabe, e fazer essa parceria para que a família trabalhe junto, chegue junto com o professor e com esse. Então, a reflexão que eu tenho para trazer seria mais ou menos nessa linha aí. Espero ter contribuído, né? E alguma pergunta, a gente está aqui para dar. Eu gostaria, Cecília, de só fazer uma colocação. É possível? Claro, e Pois depois não. a gente tem umas questões aí, a gente vai abrir para as questões, tá? Na verdade, assim, o que Valdete traz é muito importante, é uma boa reflexão, é uma realidade. Porém, assim, hoje uma coisa que me preocupa muito é a gente hoje está discutindo o IFBA, né, que já tem uma equipe, já tem um serviço implantado, já tem professores, coordenadores, diretores envolvidos na questão da educação especial. Tem um número de alunos bastante considerável de alunos com deficiência, de surdos, de cegos, de baixa visão e outras deficiências. Mas, assim, a educação especial em si, hoje, como eu acompanho vários municípios, eu diria que 90% do nosso público-alvo da educação especial, pelo menos cegos do interior, né, ainda fazem prova oral. Né, a maioria não conhece nem o sistema Braille. São alunos ouvintes, né, que são aprovados, né, são passados de uma série para outra e vão embora e concluem o ensino médio. Né. Aí dali não passa. Tanto é que a gente vê o índice de pessoas cegas que chega até a universidade é um número muito pequeno, eu diria que é menos de 5% desses alunos. Conseguem chegar à universidade, porque não tem preparo. Né? Se for fazer uma prova de Enem, ele não vai ter condição de fazer. Primeiro que o gestor, principalmente o gestor municipal, né? Eu não estou falando de um município específico, mas no modo geral, eles acham que educação especial é um gasto, não é um investimento. Né? Então eles veem como um gasto, que é tudo caro. Que uma máquina Braille custa 5 mil, 6 mil, isso é um gasto, enfim. Não vê como um investimento. Então, é preciso se mudar também e se politizar, se organizar para discutir com esses gestores, né, a importância do investimento na educação especial, porque ela é um pouquinho mais cara. Né? Temos profissionais importantíssimos que eu quero até cumprimentar aqui, os intérpretes, são pessoas que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por eles, comunicação é muito importante para os surdos, mas que, infelizmente, a gente tem um déficit muito grande em toda a Bahia. Né? Eu quero até parabenizar o IFBA pela equipe que tem, né? Pelo empenho de vocês, professores, por estarem fazendo essa roda de conversa, já é uma forma de estar abrindo diálogo, abrindo questionamento, enfim, e diria que eliminando barreiras para esses alunos. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Isso
bem pertinente a sua fala, João. Agora, assim, eu vejo que nós precisamos ter uma política pública da sala de recursos. Ela tem chegado em em vários municípios, né? Já tem chegado aí nos municípios e com alguns recursos. O que falta muito é esse engajamento, essa busca pela informação, né? Por como funcionar. Às vezes tem muita sala de recursos aí no interior que recebeu todo esse material de funcionamento de sala de recursos, mas infelizmente nós não temos. E muitos já foram para o lixo, a maioria. Isso. O material é caro, Pois né? Para o município. E o que falta é a preparação humana, é o domínio desses recursos. Porque os recursos. Só um exemplo aqui: eu conheço um município que tem um computador que é parado na sala de recursos, que funciona, o profissional está lá. Desde 2017 até hoje está sem manutenção. Isso, e o aluno fica na falta, né? Exatamente, 3 anos. Existe o recurso, mas eu acho que esse investimento, essas discussões que precisam chegar, que é o domínio desse material, dessa formação para a mão de obra humana. Os professores de sala, vocês precisam estar engajados, precisam estar investindo, destinam recurso para o município, né, mas não faz a formação com os profissionais. Então, termina aquele recurso fica obsoleto, tem um prejuízo muito grande, porque são impressoras Braille, são máquinas Braille, são máquinas, são recursos ópticos para baixa visão, e não são utilizados. Eles se gostam, ou então eles se perdem e não dá o fim destinado, que é a formação daquele aluno. Então, eu acho que nessas discussões a gente tem que buscar a funcionalidade da sala de recursos, para fazer essa parceria com o professor, para estar esclarecendo o funcionamento desse recurso e buscar esse aluno que está na sala como ouvinte, né, prejudicando o seu desenvolvimento. Envolver a família, a escola e a sociedade. Nós três, vamos juntos na comunidade na busca disso. Enquanto isso não acontecer, porque às vezes, para mim, que a família às vezes não acredita no filho que tem uma deficiência. Isso. Quer responder uma... conhecimento. Eu gostaria, até porque eu estou com o tempo já apertado, que 6h30 eu vou entrar em uma... Então, eu já vou colocando umas questões, né, professor João? A professora Nete coloca assim: professor João, o senhor afirma que o estudante deve ter um certo conhecimento para utilizar o Soroban. Então, qual o instrumento material mais utilizado para fazer o letramento matemático do estudante cego? Eu acho... Professora? Oi. Desculpa, permita-me... eu gostaria só que me colocasse aí também, me inscrevesse na lista, porque não tem como eu acompanhar o chat por conta de que eu sou uma pessoa com deficiência visual, tá? Ok, Ademilson, se você quer fazer a sua questão e eu faço um bloco de 3 questões com o João. João, segurou essa? Sim. Então, por favor, Ademilson, coloque sua questão. Então, com relação a... Eu sou Ademilson aqui de Jacobina, Ademilson Oliveira, Ademilson Ed, estudante de História da UNEB, Campus 4. O professor João eu já conheço há um tempo, né, professor? E eu gostaria de parabenizar pelo debate, parabenizar a Bianca, a professora Valdete e a outra professora que está mediando, esqueci teu nome, mas enfim, desculpa, viu? Valdete. Quando, na fala do professor João e de Bianca, né, e da professora Valdete, eu já faço um link também, porque assim, o professor João iniciou falando da importância do Soroban, né, e foi falado de como é o Soroban, etc. A Bianca fala do contato que ela teve, que foi precoce, que foi logo no início, né? E eu fiquei aqui analisando, porque na verdade eu não tive nada disso, né? Eu tive muitas dificuldades em permanecer na sala de aula e por essa razão eu fiquei afastado há muito tempo da sala de aula. Mas o que me ajudou muito a praticar e a gostar da matemática, que era para eu não ter raiva da matemática, porque na verdade a pessoa com deficiência visual busca matemática e parece que ela meio que se afasta da gente, né? Da forma em que é posto e que era feito. E assim, graças a Deus, com o tempo vem melhorando um pouco. Porém, eu não tive esse contato, esse estímulo
precoce. O estímulo precoce que eu tive foi graças às atividades na roça, que eu morava na roça, e as atividades que eu fazia com meu pai, e isso me ensinou a gostar de matemática, mas da matemática aquela que medidas diárias, etc e tal, fazer cálculo mental, eu sempre gostei disso. Porque assim fui estimulado pelo meu pai, pelos meus irmãos, não pela escola na época, tendo em vista do que eu já falei, né, da falta de material e etc. O que acontece? Quando a professora Valdete fala da importância desse contato, de aproximar, isso é por demais importante para nós, enquanto pessoas com deficiência, e também para toda a classe. Mas eu quero deixar uma pergunta para o professor João, e aí é extensiva aos demais, nas suas falas vocês vão colocando, estou dizendo, direcionando a ele, que ele vai estar com a fala e também a gente já vai estar saindo, né, professor? Mas, enfim, Isso. eu fico aqui dialogando com uma amiga minha, que é uma pessoa com deficiência visual também, que acho que ela está até participando aí, a Ivanice, né? Ivanice. E foi minha professora de Braille também, né? Eu leio e escrevo Braille, né? Então, com relação a essas questões, o que fora colocado, é preciso repensar, então, que eu estou falando aqui do interior. E todos os diálogos, debates nossos aqui, a gente sempre levanta esses questionamentos da importância da formação continuada, e aí eu já coloco essa formação para toda a rede, para todos os profissionais da educação, não só para o professor. Tendo em vista que, quando o estudante chega, o aluno com deficiência chega, ele logo, a primeira pessoa que ele encontra é aquele que está lá na portaria, no portão. Entende? Então, eu acho que por demais que precisamos repensar nisso. Mas eu queria ouvir vocês nesse sentido. Vocês acham que é importante, que é necessário isso, né? Que precisamos também trabalhar com as famílias para que possamos, como é que eu posso dizer, ter um ganho maior no que tange o processo de ensino e aprendizagem, né? Se pensando nos alunos com deficiência, nas pessoas com deficiência, isso. Desculpe me alongar, mas tá, obrigado, viu? Obrigada, Denilson. E juntando só mais uma pergunta, professor João. Sim. O Rafael Júnior coloca: professor João, já que o Soroban é mais indicado para o ensino fundamental, quais materiais mais utilizados para o ensino médio e superior para facilitar a aprendizagem dos alunos? E a Anete ainda coloca: pela sua fala, a tecnologia nos tempos de hoje é imprescindível para o estudante cego, não é? Isso, na verdade, respondendo à primeira questão de Anete, não é isso? Eu acho que, assim, o material, no meu entendimento, mais interessante para ser utilizado antes do Soroban, ou paralelo ao Soroban, é o material dourado. É muito importante. Você trabalhar o conceito de unidade, dezena, de centena. Você trabalhando o material dourado paralelo ao Soroban. Na verdade, talvez eu tenha me expressado mal, mas o Soroban deve ser utilizado desde quando você está trabalhando os jogos, o pré-Soroban, o material dourado, associado ao Soroban. Sempre você não deixar que o aluno cego, né, desde pequenininho, já seja estimulado a utilizar o Soroban. Só que, como ele é muito abstrato, você tem que lançar mão desses recursos que são mais concretos, como material dourado e alguns tipos de jogos que você pode adaptar para aí, paralelo a isso, utilizar o Soroban. Fazer a correspondência, né, da unidade do material dourado, da unidade do Soroban, e isso é importante que seja feito também. Né? O Soroban, ele não necessariamente não tem que ser utilizado somente no ensino fundamental 1 e 2, né? Pode ser utilizado desde da infância, né? Mas dessa forma, não o Soroban sozinho, mas ele pode ser utilizado você fazendo a associação do concreto para o Soroban. Aí o aluno vai ganhando
com isso, porque na hora que ele deixar o material dourado e ficar com o soroban, que é um recurso totalmente abstrato, né, ele não vai ter dificuldade de usar. A outra pergunta foi de Ademilson, quando ele coloca Ademilson, as escolas devem ser acessíveis. Não é uma escola acessível, é uma escola onde do diretor a todos os profissionais de limpeza, de secretaria, de portaria, todos sabem lidar com aquele aluno que tem com deficiência. A gente tem escolas que tem alunos surdos que o porteiro não sabe dar um bom dia ao surdo, às vezes o diretor não sabe, ele só se comunica com o intérprete na escola. Isso, para mim, não é escola inclusiva. A gente tem que pensar no modelo de escola inclusiva de verdade, porque no papel ela está muito bem desenhada, né? O que eu digo sempre, agora na prática, entre o discurso e a prática ainda existe um abismo gigantesco para se ter uma escola, um sistema inclusivo de ensino, isso é fato, né? Isso em todos os níveis de ensino, né? Existem os guerreiros e as guerreiras como vocês que estão aí brigando para que as coisas fiquem mais acessíveis, mais inclusivas para todos os alunos. Parabéns pelo isso, pela iniciativa e pelo esforço de sempre que eu conheço o trabalho de vocês. Mas a realidade do sistema como um todo ainda é uma escola que não acolhe a pessoa com deficiência como deveria, né? Onde a gente tem ainda muitas coisas a serem repensadas, né? Saída do papel e trazida para a realidade. A formação de professores, como foi colocado por Ademilson, é um fato, né? A questão dos recursos materiais, recursos pedagógicos, recursos didáticos, recursos tecnológicos. Como eu falei de um município que eu conheço, que tem um computador na sala de recursos, um funcionário está quebrado há 3 anos, e a alegação que não tem recurso para consertar o computador. Pode ser até uma coisa simples, mas não diz que não vai lá porque não tem recurso. O município não tem dotação orçamentária para a educação especial. Então, o município não seja obrigado. Acha que porque o MEC mandou a sala de recurso multifuncional, o município tem que entender que a sala passa a ser do município. Toma aí que o filho é teu, agora você assume, você tem que adotar a sala de recurso multifuncional. O MEC não vai ficar repondo recurso, nem equipamento da sala a vida inteira, até porque nunca mais mandou recurso para as salas de recursos multifuncionais. E não sabemos se vai mandar. Então, os municípios e os estados precisam se assumir, na verdade, o seu papel de estar dando manutenção a todos esses recursos que existem na sala de recurso multifuncional. Mas, para isso, a gente sabe que precisa ter dotação orçamentária para isso, para a educação especial, principalmente para a formação. Não só para a formação continuada, como foi falado já aqui, mas para a formação básica. Qual a dificuldade hoje, a questão da barreira atitudinal entre professor e aluno? Falta de formação do professor. A formação básica é muito importante, você realizar seminários na escola. A gente que trabalha com AEE, com atendimento especializado, realizar debates, participar dos A6, participar de fazer debate com os alunos, com os estudantes, com os professores, com os profissionais todos da escola, enfim, para que a escola se torne mais acolhedora, né? Porque, acima de tudo, o aluno, quando chega na escola que ele não se sente acolhido, ele não volta, ele vem ficar lá 1 mês, 2, vai embora. Isso eu conheço, porque eu conheço o interior da Bahia, isso é a realidade do interior da Bahia. Então, mas o município mantém ele matriculado, porque o recurso chega todo mês, né? E é contabilizado 2 vezes, porque ele é matriculado também como aluno com DEE, e o aluno não está mais na escola, ele já foi embora. Então, assim, esse recurso não é aplicado em prol do aluno. Então, são coisas que a gente precisa repensar, rever, porque tem muita coisa que está muito só no discurso e no papel, e a gente precisa tirar do papel do discurso para trazer para a prática, né? A pesquisa é importante, muito importante, eu acho que é importantíssima, mas precisamos construir políticas dentro dos municípios para que os municípios cumpram realmente o que está posto, principalmente na Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. E esse é o nosso objetivo agora por diante, está realmente exigindo que nos espaços dos municípios a gente possa estar discutindo, né, as políticas públicas voltadas para esse público que, na verdade, sempre foi invisível aos olhos dos gestores municipais, e, enfim, que sempre passaram pelas diversas gestões daqueles municípios e nunca se preocuparam
com esse segmento que sempre viveu realmente à margem da sociedade. A gente vê hoje, por exemplo, em muitos municípios, adultos, né, que nunca foram à escola. Hoje, alguns crianças e adolescentes estão na escola. Agora, a condição que estão, só eles é que sabem, coitados, né? E a família, muitas vezes, por conta de falta de esclarecimento ou medo de ir buscar os seus direitos no Ministério, na promotoria pública, né? Teme logo, se for a promotoria, medo de perder o BPC, né? Essa é uma questão que fica, às vezes, coloca na cabeça da família: olha, se você for procurar os meios legais, você pode perder o BPC do seu filho. E, às vezes, aquele BPC que paga aluguel, que paga o mercadinho, que paga água, que paga luz. E a família acaba ficando acuada, né? Se retrai por conta dessa forma como é conduzido o processo. Lamentavelmente, isso é uma realidade, né? Não sei se eu respondi as 3 perguntas. A de Rafael... A de Rafael, se quiser, sim. ele falou sobre Rafael, sim, algum material para o ensino médio e superior. Ensino superior. Na verdade, quando o aluno está no ensino médio, ele, na verdade, ele pouco utiliza o Soroban, né? Como Bianca bem falou, né? Ele já dispõe de recursos, né? Outros que podem estar facilitando. E no ensino superior, não há necessidade de utilizar o Soroban. Agora, quanto à informática, é importantíssimo. O leitor de tela é que vai realmente dar condição dele estar em condição de interagir com os colegas, né? Porque recentemente uma menina se formou em pedagogia pela UESB e o instrumento que ela usou o ano inteiro, dos 4 anos, foi um notebook. Quer dizer, todas as aulas dela, ela conseguia baixar, digitalizavam para ela através do núcleo de lá, né? Enfim, ela fez tudo pelo computador. Ela não usou outro recurso a não ser o computador. Então, a informática e a tecnologia é importantíssima para o processo de inclusão educacional das pessoas com deficiência. Ok, professor João, eu vou lançar agora umas questões para a Bianca, né? Bom, gente, eu vou pedir desculpas a vocês. Me desculpas, é porque eu tenho um compromisso agora, eu já estou até com um pouco de atraso. Mas não sei se tem alguma pergunta para mim ainda aí. Se não tiver, eu vou pedir licença a vocês. Ok, João, foi um prazer estar com você. Muito obrigada pela parceria, Valeu. pelas informações. Tá, eu que agradeço a vocês pelo convite, estou à disposição. Um forte abraço a todo mundo aí, tá? Parabéns ok, aos intérpretes, aos promotores do evento, enfim, sintam-se todos Nós abraçados. aqui agradecemos a sua participação, foi muito bacana. Valeu, gente. E um forte abraço. Outro, fique com Deus, estamos juntos. Um abraço. Dando continuidade, então, Bianca, a Ellen pergunta: Bianca, você encontrou algum tipo de resistência ao querer fazer o curso de Química? Pretende fazer o curso de Química no ensino superior? Sim, eu encontrei muita resistência. Inclusive, até hoje, fazer o curso de Química é algo muito difícil. Tem Valdete que bem sabe, que ela está comigo nos laboratórios, ela bem vê a dificuldade. Eu não consigo executar as atividades no laboratório porque elas não são acessíveis. Eu não consigo ter uma boa interação com a química na sala de aula pelas mesmas questões da dificuldade na matemática, o professor que aponta, o professor que faz desenhos no quadro, gráficos, tabelas, e não descrevem, que não disponibilizam um material adequado para eu ter um melhor entendimento. Então, isso dificulta eu ter uma boa continuidade no curso. E eu acho que ela perguntou se eu pretendo fazer química no superior, foi isso? Superior, sim, sim. Não, eu pretendo sair do IFBA para fazer psicologia. E tem uma outra questão aqui da Anete, ela faz 2 questões. Primeiro, ela pergunta quais dicas você daria aos professores de matemática sobre como e o que essas aulas de matemática deveriam ter para incluir os estudantes cegos. E outra, em relação à sua aprendizagem dos gráficos, né? Para o estudo inicial dos gráficos, o uso de materiais de alto relevo ajuda ou de alguma forma?
né? E o que você tem a falar sobre os multiplanos para estudar esses gráficos? É um bom material de apoio? Então, foi uma questão em relação à aprendizagem dos gráficos, e que dicas você daria aos professores de matemática? Bom, como dica, a principal é o que eu sempre vou bater na tecla: descrevam tudo que vocês escreverem no quadro, tudo. Até o mínimo detalhe que vocês achem que não precisa falar, falem. Desenho, tudo, completamente tudo. É importante que sejam ditos para a gente. Vai ajudar, sim, muito no em que a gente compreenda o conteúdo. Outra coisa importante é da gente ter esse material adaptado no que vai ser trabalhado nas aulas com antecedência. Porque a gente pode dar uma olhada antes no material, tem o reconhecimento daquele material. A gente já vai para a sala tendo uma noção do que é que a gente vai aprender, do que é que o professor vai falar. Materiais adaptados também são importantes, apesar de que aí já é um pouco mais complicado, porque tem a questão de que o professor tem várias turmas, principalmente o professor do IFBA, várias avaliações para corrigir. Então, eu já acho isso um pouco mais difícil de se ter, mas é importante. Mas se a gente tiver o material, se o professor for uma pessoa aberta a modificar o seu plano para tentar incluir o máximo possível aquele aluno, a ter o diálogo com aquele aluno para facilitar o aprendizado dele, e a descrição do quadro são os pontos principais, que eu acho assim que vai ser o maior benefício para aquele aluno. O Ah, plano, hum. o multiplano, né, que foi perguntado, eu estava pesquisando sobre ele, inclusive, para vir participar da live. Eu nunca trabalhei com essa ferramenta. Pelo que eu entendi, são vários planos de alguns tamanhos distintos, mas eu nunca trabalhei, então eu não sei dizer se de fato ele ajuda ou ele atrapalha. E sobre os materiais com relevo, gráfico, essas coisas assim, o que eu acho importante, pelo menos para mim, isso me prejudicou um pouco no meu primeiro ano. Os gráficos tinham muitas informações. Eu não acho que um gráfico com muito relevo, muita informação vai ajudar a gente. No meu caso, atrapalhava. Era tanta informação, tanto detalhe, tanta linha. Tinha o gráfico de função, por exemplo, que sobe e desce, acabava me confundindo. Então, eu acho que em questão de gráfico, quanto mais simples melhor, mas desde que seja claro. Apesar dele ser simples, ele precisa ter todas as informações que a gente precise para resolver a questão. Tem ainda uma questão aqui, Bianca, do Rafael. Não sei se você já chegou a fazer, mas ele tá. Bianca, como foi sua experiência nos estágios no curso de Química? Não sei se você já fez algum. Não, eu estava para começar o estágio agora, né, com o início do quarto ano, mas assim, eu já adianto que não tem como. Não tem como ir para a indústria, não tem como ir para laboratório, não tem como. O máximo que a gente poderia fazer, que uma professora minha de química me falou, é dar algum tipo de consultoria na área de química, relacionado com a química, ou, que era o que eu pretendia fazer, desenvolver algum projeto. E as horas de estágio entrariam enquanto eu estivesse desenvolvendo aquele projeto, e o projeto valeria como se fosse o meu estágio. Mas ir para a indústria, ir para o polo, ir para laboratório, manipular da parte química, na parte prática da química mesmo, não tem como. Professora, Pois não, Ademilson, você quer fazer uma questão à Bianca sim, também? sim, por favor. Primeiro, Bianca, é um prazer te conhecer. E assim, como eu já falei, né, você sabe que sou uma pessoa com deficiência visual, e para mim foi muito difícil o processo de aceitação, né?
que me ajudou a furar o bloqueio foi a educação, tá? E sendo você uma pessoa com deficiência, como você lida com isso? Se você já aceitou e se sim, o que foi que te ajudou a furar o bloqueio? E uma outra coisa é com relação a essas questões de sempre a gente tem que estar na sala de aula pedindo para descrever, pedindo para o professor descrever o que está posto ali no quadro, o que está posto, o que ele está falando, porque por vezes, né, aqui, ali, e isso para mim me incomoda bastante. E é muito chato ter que sempre estar falando, poxa, eu sou uma pessoa com deficiência, descreve por gentileza. Para você também, isso é uma outra pergunta. Como é que você lida com isso? Como é que você vê isso? Tá? Obrigado. Bom, prazer é meu em falar com você. Então, vamos por partes. Eu também tenho muito esse bloqueio de perguntar, pedir para ele me descrever. Geralmente eu não faço, eu tento acompanhar com o que ele está falando. Eu realmente eu me sinto um pouco constrangida em ficar, apesar de alguns professores já terem me falado isso para eu sempre lembrar, pelo fato das outras pessoas, né, que estão na sala comigo não precisarem disso, eu me sinto um pouco constrangida. E eu acabo não perguntando, não pedindo para eles descreverem, não pedindo para eles falarem o que eles estão fazendo. Se eu tiver algum amigo na sala, eu peço para esse amigo me falar, para esse amigo me ditar o que está no quadro. Se não, eu tento entender com o que o professor está falando posteriormente. Às vezes eu consigo, às vezes não. E sobre a aceitação da deficiência, eu já tive muitos problemas com isso, já me causou alguns problemas emocionais, inclusive, há um tempo atrás. Eu não aceitava, eu me questionava muito o fato de eu ter a deficiência, do porquê eu, porque com 7 bilhões de pessoas no mundo eu fui a escolhida, por que tanta dificuldade que a gente tem que passar. Mas com o tempo eu fui, não sei explicar muito como, me entendendo melhor comigo mesma e resolvendo essas questões entre mim comigo mesma, entre eu comigo mesma. E aí eu fui entendendo que a culpa não era minha, que se eu tenho a deficiência, algum motivo tem e que eu preciso me dedicar ao máximo para que essa deficiência não me limite, para que ela não me defina. Então, eu realmente tento deixar ela ao máximo, assim, fingir o máximo que ela não existe. Tento fazer as coisas ao máximo, como uma pessoa que enxerga faria. Tento levar a minha vida normal e realmente é, entender que o ponto eu só não enxergo, mas tentar o máximo seguir a minha vida com uma normalidade. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, que eu passei a entender que as pessoas podem querer me ajudar, como também não podem, como as pessoas podem querer conversar comigo, como também não podem pelo fato de eu ser deficiente ou não. Quando eu fui entendendo essas questões, eu acabei me resolvendo comigo mesma e hoje eu já me aceito mais. Posso dizer que eu já me aceito 90%. Bianca, tem uma última questão que a Ellen está colocando aqui no chat. Quem seria a Ellen? Lorena. Lorena, você quer fazer uma questão a Bianca? Que eu tenho 2 questões para a Valdete e aí nós encerramos. Quero sim, dá para me ouvir? Dá sim, pode ficar à vontade. Pronto. Eu sou Lorena Bianca e eu sou licenciada em Química pela Universidade Federal da Bahia. E eu defendi o TCC e fiz uma pesquisa de iniciação científica também sobre a inclusão de deficientes visuais em Química. Até
eu ouvi sobre relatos, né, sobre a sua dificuldade lá no Instituto de Química, no IFBA, e eu vi agora você falando da dificuldade, né, que seria com estágio e a finalização do seu curso. Então, eu aproveito esse espaço aqui para me disponibilizar, para te ajudar. Você pode me procurar para poder estar fazendo aí esses seus trabalhos de encerramento, certo? Eu vou deixar o meu contato, meu e-mail, para que possam te passar, para que aí você entre em contato comigo e a gente possa trabalhar juntas, certo? Ótimo, Lorena. Agradeço muito pela sua disponibilidade. Obrigada também. Eu que Pronto. agradeço. Ellen vai ser o cupido e eu te envio o contato da Bianca, tá bom, Lorena? Certo. Ok. Obrigada. A Valdete, vamos fazer as duas. Eu vou fazer as duas questões juntas, Valdete, que é a questão da NET. Como se dá a relação entre professores e vocês no processo de aprendizagem dos estudantes cegos? E quais as condições sobre a transcrição? O professor deveria ter que fazer uma aula mais acessível para o estudante cego? E tem uma questão da Mara que ela colocou para os três, mas o João já saiu. Mas, na opinião de vocês, alunos cegos ainda desistem da escola por falta de acolhimento do professor? Né? Então, são essas. Eu falei um pouquinho aqui, eu posso responder essa pergunta? Claro, fica à vontade, Valdete. Só para vocês, então, essas assim, duas essa questão do acolhimento, de desistir, eu acho que acontece muito. Às vezes o aluno ele vai para a sala de aula e se sente isolado, ele não tem aquele acolhimento. Então, muitos terminam por desistir mesmo a evasão, né, daquele aluno. Que a política que ela prevê é a permanência do aluno na escola. Então, para que aconteça realmente essa permanência, é preciso ter essa parceria com a família, é preciso ter esse acolhimento, essa formação dos profissionais como um todo, desde o porteiro, como o João citou, que eles precisam estar acolhendo e atendendo aquele aluno de forma adequada. Então, a ausência de alguns recursos de acessibilidade faz com que aconteça muito a evasão, né, desse aluno, que não aconteça a permanência do aluno na escola por conta de algumas políticas que não são favoráveis, né, àquele aluno permanecer na escola. A parceria com a família é de muita importância, né, para que isso aconteça. Esse diálogo entre família, instituição, e outras instituições que acolhem aquele aluno é de fundamental importância, para que a política de inclusão, na política de acessibilidade, ela seja realmente efetiva, ela permaneça. Então, ela tem que ter a parceria, né, com a família e trazer esse estudante, né, para que ele se sinta realmente acolhido e não tenha evasão, né, desista do processo. E quanto ao material, ele precisa ser disponibilizado com antecedência e ele precisa ser o mais objetivo possível. Como a Bianca mesmo falou, essa questão da adaptação, ela ser assim, muitos gráficos, muitas informações, isso realmente atrapalha, ela precisa ser eficiente. Né? A adaptação do material, ela precisa ser eficaz para que dê conta do conteúdo, que eles tenha o conteúdo numa totalidade, uma compreensão de uma forma mais global, né, e não perca muito o sentido, né, o objetivo, o foco daquele conteúdo. Então, o material ele precisa ser adaptado, sim, ele precisa ser pensado de uma forma eficiente, para que o aluno perceba que tem funcionalidade, que ele compreende numa totalidade, né? Precisa ter essa preocupação com os detalhes desse planejamento. E para isso precisa, sim, a parceria entre o professor, o diálogo constante, né, entre o profissional e a pessoa que vai fazer aquela adaptação. E também essa importância dessa questão da descrição, né, a descrição, que é o serviço que vai fazer com que o aluno ela tenha a compreensão como um todo do conteúdo, de uma compreensão global, e não uma compreensão fragmentada. E isso faz muita falta na sala de aula. Às vezes o professor ele não descreve certas situações, até mesmo por falta de técnica, né, de estar escrevendo, porque a informação, ela sendo improvisada, a descrição improvisada, às vezes ela prejudica muito mais do que o que ajuda.
Então, volta àquela questão da formação do profissional. Para descrever uma situação, ela precisa de muitas técnicas. E o professor se sente inseguro, às vezes, na maioria das vezes, de estar fazendo aquela descrição, a autodescrição. E fica uma coisa fragmentada, improvisada, que termina prejudicando, como o Bianca mesmo fala, que uma das grandes barreiras é a falta dessa descrição pelo professor. Então, volta àquela questão da formação continuada. Se o professor tem um aluno com deficiência visual na sala de aula, ele precisa ter esse apoio na formação continuada para que ele tenha essa habilidade de estar fazendo descrição das situações, porque existem muitas técnicas para estar fazendo uma autodescrição. Claro que tem coisas simples que a gente pode estar escrevendo, mas é preciso ter essa formação continuada para que o professor tenha o hábito de descrever cada situação, para que o aluno tenha essa compreensão como um todo, e que muitas vezes não acontece. Aí fica aquele constrangimento, como a Bianca, às vezes ela se sente prejudicada, e todos os outros alunos se sentem prejudicados, mas que fica assim até inconveniente ficar toda hora lembrando que tem que descrever, que tem que fazer situação. Eu acho que é mais a questão da formação continuada dos profissionais da educação e de todas as áreas que trabalham com a pessoa com deficiência. Ok, Eu Valdete. Pode, claro. Posso responder a pergunta sobre a evasão? Pode, sim. Pronto. Eu concordo com o Valdete, eu também acho que a pessoa com deficiência deixa de estudar por falta dessa acessibilidade e eu tiro por mim mesma. No primeiro ano do IFBA, o IFBA já é uma instituição muito puxada para quem enxerga. Para a gente é pior ainda. Então, eu tive muita dificuldade. E apesar assim dos meus pais quererem que eu continuasse e tudo, eu tinha uma vontade muito grande de abandonar o curso ali no primeiro ano. Mas assim, eu dei sorte de ter encontrado dois professores de química que me ajudaram bastante e por eu ter recebido esse apoio desses dois professores, eu acho que foi o que mais pesou assim para eu dar continuidade no curso. Ok, Bianca, Valdete. Obrigada pela grandeza das apresentações de vocês, vocês estarem se colocando aqui, abrindo o coração de vocês. Eu gostaria de dar 2 informes antes da gente encerrar. O primeiro é que, para aqueles que não têm a deficiência visual, no chat, nós estamos dispondo o formulário do certificado, e para aqueles que estão participando e que têm a deficiência visual, que nós possamos, que vocês possam, não sei se vocês podem estar anotando o nosso e-mail, ou a gente está anotando o nome de vocês e o e-mail, para a gente estar disponibilizando os certificados de vocês. Eu sei que é o Ademilson, do Santos Oliveira, que está aqui, mas ele comentou de um outro participante. Então, eu agradeço a todos e convido a vocês a, na quarta-feira, estarem participando da nossa 4ª roda de conversa, que será com os estudantes com descalculia, né, o profissional, e a gente vai estar falando um pouco sobre a descalculia. E vai ser neste mesmo horário, né, neste mesmo equipamento, nesse mesmo formato Google. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Meninas, me ajudem. Anete? Não, é isso mesmo, Cécia. Tá tudo bem, minha amada. Tá tudo bem? Pronto. Então é isso. Então, o link vai ser compartilhado. Eu acho que eu li todas as questões. Tá? Eu agradeço a vocês todos. Por favor, preencham o formulário. E aos demais, por favor, fiquem até o final para poder anotar os dados de vocês e poder estar enviando o formulário a vocês. Ceci, uma dica, a gente pode fornecer o e-mail da gente, do GPEM, e as pessoas que não puderem acessar para fazer preencher formulário, já passa. É muito fácil. Uma boa opção, Ademilson. Vamos perguntar, né, Nath? A gente está aqui. Oi, Pro. Desculpa, estava desligado. Para o seu formulário, você aguarda um pouquinho, passa seu e-mail, você anota o nosso e-mail, o seu certificado, desculpa.
Eu passo o meu e-mail, fica melhor, tá? Fica, Então, né? pronto. Pronto, então você aguarda só um pouquinho, pessoal. Muito Valeu. obrigada a todos, obrigada aos intérpretes, a Humberto, a anotei todo mundo aqui, Luciana, a Geise e a Elaine. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite, obrigada pela Obrigada, participação. Valdete, obrigada, Bianca. E Obrigada nós pelo continuamos convite de na vocês. luta, né? Continuamos na luta todos juntos. É, isso aí. Então, Obrigada, obrigada. Parabéns pelo tema maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Lisângela. Vá, um beijo, minha linda. para você também, querida. Até o próximo encontro. Até mais. Tchau. Parabéns. Cecília, eu gostaria do contato de Bianca. De quem? O contato de Bianca. Sou O contato Patrícia de do Bianca? Sertão, Pode ser o WhatsApp? O que você disponibilizar. Pronto, posso falar? Você já pode anotar? Bianca, esse link vai para o YouTube depois. Ah, É melhor a gente não fala. Ok. Maria, coloca o seu contato no chat que aí a gente disponibiliza para você. Tá bom? A A gente vai faz fazendo aqui. esse link. Obrigada, Nadia. Já nem me lembrar. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Eu vou ficar só com o pessoal que a gente vai anotar o e-mail. Ok, obrigada. Obrigada, Bianca. Boa noite. Coloca lá, tá, Patrícia? O seu usar. Coloquei, aí eu coloquei a observação para envio do contato Ok, de Bianca. obrigada. Obrigada a você. Gilvânia, obrigada. Eu que agradeço. Vivian, Amei. obrigada. Tiago, obrigada. Silvia, obrigada. Doriane. Humberto, estamos juntos. Edinalva, prazer. Obrigada por essa noite.